No vídeo passado, nós montamos a fundação inteira do BioLink, o esqueleto que anda, projeto, deploy e aquela rota health, provando que tudo estava conectado e no ar. Só que ainda não tinha nenhuma feature, nenhuma tela do sistema implementada. Hoje, a gente avança na criação das primeiras telas e na criação dos usuários do sistema. A gente constrói o primeiro domínio de produto, a autenticação. Um usuário real vai criar a conta, confirmar o e-mail, editar o perfil e sair. É a primeira vez que a gente vai disponibilizar as telas do sistema para a interação direta dos usuários. As decisões de autenticação, e-mail e senha, sessão por cookie, vem lá da arquitetura que a gente gerou no vídeo 2. Eu vou colocar o link dos dois vídeos aqui no card, caso você ainda não assistiu. Hoje a gente pega aquela base e coloca o primeiro domínio em cima dela. E a gente vai começar pela autenticação. E o motivo é direto. Sem autenticação, nada mais faz sentido. Não tem o dono do link, não tem página de ninguém, não tem o que proteger. A autenticação é o domínio que destrava todo o resto e por isso ele vem primeiro antes de qualquer feature. E tem outra coisa, é na autenticação que as decisões de segurança aparecem de verdade e a maioria fica invisível. A verificação de e-mail tem que ser obrigatória. A sessão deve ficar guardada de um jeito seguro. As rotas protegidas para ninguém entrar se não tiver logado. Todo dev que já fez login de verdade na vida sabe quantos detalhes silenciosos isso esconde. Então, o combinado de hoje é esse. A gente constrói o primeiro domínio inteiro, bancos de dados, telas de login, tomando essas decisões de segurança como método. Talvez a gente caia mais profundamente em alguns detalhes, mas isso é necessário quando a gente fala de segurança. E hoje nós vamos fazer como nós fizemos no vídeo passado. Nós vamos disparar o Epic 2 inteiro de uma vez só e deixar o fluxo inteiro rodar. Mas antes de apertar o botão, eu quero passar com você todas as histórias dessa Epic para que nós entendamos como ela se encaixa dentro do processo. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, qual é o objetivo da Epic 2, nós vamos ver aqui, entregar o domínio de autenticação completo usando Supabase Autenticação. Sign-up com verificação obrigatória de e-mail, set da senha, sessão persistida por cookies, middleware de proteção de rotas e perfil do usuário editável, com username único. Ou seja, toda a parte de autenticação do usuário. E se a gente for passar aqui por cada story, vamos dar uma olhada aqui na primeira story, que é Scheme Profiles e Trigger de sincronização. Então a descrição da story diz: como dev, eu quero uma tabela de profile espelhando o Out-Users via Trigger para que os metadados de usuário, do avatar e tema fiquem separados da tabela gerenciadas pelo Supabase Autenticação. Então o que isso quer dizer? O que essa story aqui quer, na verdade? Então, se a gente olhar aqui nessa imagem, nesse slide, a gente vai entender melhor o que isso quer dizer. Imagina só que quem vai controlar toda essa parte de usuário, né, de criação, é o Supabase. Ou seja, o Supabase vai ser encarregado de receber login e senha, criar um novo usuário, controlar os acessos no sentido de validação dos tokens, né, se aquela sessão do usuário ela é válida ou não. Então, na medida que o Supabase faz isso, essa tabela aqui, essa tabela de autenticação, ela vai estar dentro, de fato, lá do Supabase. Essa tabela não é uma tabela que está dentro do nosso domínio. E ela basicamente vai ter lá o ID do usuário, o e-mail, né, com as informações de senha do usuário e username desse usuário. E do nosso lado, a gente precisa de controlar mais informações desse usuário. É que na medida que o Supabase cria esse usuário do lado dele, Supabase, ele automaticamente é replicado para o nosso domínio do BioLink, o nosso banco de dados do BioLink. Então, do lado do BioLink, nós temos uma tabela de profile. Na medida que esse usuário é criado no Supabase, ele é automaticamente criado nessa tabela do BioLink. E aqui nós podemos controlar outras informações que nós vamos ter do usuário, como a bio do usuário, como o avatar do usuário, o tema que ele escolher, e outras informações que a gente quiser. Então, basicamente, o que essa história quer é isso. E aí, se a gente volta aqui nas demais histórias, a Story 2 dessa Epic, ela foi movida para a Epic 6, a parte de RLS Policy. Então, quando nós chegarmos na Epic 6, nós falamos sobre ela. Em seguida, nós temos a Story 2.3, que é lista de usernames reservados para validação. A descrição é: como dev, eu quero a validação de username contra a lista reservada de regra de formato, para que usernames como admin, API e dashboard não sejam registráveis por usuário. Então, o que isso aqui significa? O BioLink,
como a característica da aplicação é nós termos uma página pública com links do usuário. Então, por isso, o link da aplicação, o link da página pública vai ter o nome do usuário no link. Então, deixa eu pegar aqui para vocês uma ilustração que eu fiz. Então, aqui, imagina só o seguinte, o nome da página pública do usuário vai ser aqui, biolink, um exemplo, né? biolink.app/Alessandro, se fosse eu, o usuário a me cadastrar no Biolink. Essa seria o link da minha página pública que vai mostrar lá os meus links, certo? Imagina se a gente deixasse um usuário admin se cadastrar na base de dados, ou um usuário dashboard. O resultado da URL seria esse daqui, biolink.app/admin, biolink.app/dashboard. Isso daqui pode conflitar com algumas rotas internas do sistema, porque a gente tem a área administrativa, nós temos um dashboard do sistema. Então, para evitar esse conflito e também por motivo de segurança, porque o usuário admin ele dá uma impressão de autoridade como se tivesse mais privilégio no sistema, nós reservamos essas contas para que usuários não consigam criar contas com esses nomes. Embora nós já estamos criando um artifício de diferenciação no Biolink, isso aqui muitas aplicações utilizam. Se vocês observarem, nós temos aqui um arroba na frente do nome do usuário. Isso exatamente já para fazer essa diferenciação. Muitos grandes players utilizam essa mesma estratégia. Se vocês pegarem lá a página de canais do YouTube, você tem lá e vê que a arroba aparece antes do nome do usuário, dono do canal. Em links como Substack é a mesma coisa. Então isso é uma prática já utilizada pelo mercado justamente para fazer essa diferenciação entre o usuário não conflitar com uma rota interna do sistema. O que esse Story 2 quer é exatamente isso. E se a gente for avançando para a próxima Story, sign up com um e-mail. Isso aqui é o processo tradicional que a gente já está acostumado, ou seja, a criação da página sign up para que o usuário informe o usuário e senha e aquilo ali a gente consiga ter esse dado já entrando no sistema. E a Story 2.5 ela vai complementar isso, ou seja, na medida que o usuário informar um usuário e senha, ele vai receber uma confirmação de e-mail para confirmar se aquele e-mail é dele e aí concluir, no caso, a criação da conta do usuário no sistema. Se a gente avança para a Story 2.6, nós temos login com credenciais e sessão. Aqui é a própria página de login. A anterior era a página que a gente cria a senha, que a gente cria o usuário e senha, e essa aqui é a página onde nós nos logamos no sistema com o usuário e senha já criado. Essa é a Story 2.6. A Story 2.7 é o reset de senha, ou seja, a opção que a gente tem para resetar a senha. A 2.8 é o logout. Uma vez estando dentro do sistema logado, se eu quero explicitamente deslogar, eu faço lá o logout e saio do sistema. O 2.9 é um middleware de proteção de rotas. Esse middleware ele vai servir para proteger aquelas rotas que só um usuário logado tem acesso. Então, por exemplo, o dashboard de um usuário, onde ele administra ali os links que ele quer em a build dele, ou seja, essa é uma rota privada que só aquele usuário logado pode acessar. Então, o papel do middleware é fazer a proteção dessas rotas, ou seja, um usuário que não está logado no sistema ainda, caso ele tente acessar uma rota onde ele deveria estar autenticado, ele é automaticamente redirecionado para a página de login. E se a gente passa para 2.10, a última história dessa Epic é o dashboard de perfil editável, ou seja, como usuário autenticado, eu quero editar meu nome de exibição, bio e URL do avatar no dashboard para que a minha página pública reflita o meu perfil. Ou seja, aqui o sistema vai permitir o usuário editar o próprio perfil, editar a sua própria bio e também a sua própria URL, caso ele queira. Então, se a gente for pegar aqui o mapa completo da Epic 2, nós vamos ter aqui todas as stories. Uma que vai ser basicamente em relação ao banco de dados, a segunda parte que vai envolver a parte de entrada de dados, a terceira parte que envolve a conta do usuário e a parte 4 que envolve as duas stories de proteção e perfil do usuário, beleza? Então agora nós vamos partir para a implementação dessa app. Então vamos lá, pessoal, eu já estou aqui na pasta do projeto, vou entrar aqui no Cloud Code. Uma novidade aí em relação à última aula, é que nós já estamos aqui com o Ops 4.8, acho que nós estávamos no 4.7 na última aula. Então bora lá, eu vou carregar aqui o PM, o agente Product Manager. Vamos ver aqui, talvez ele já dê a última atualização do projeto, o estado atual do projeto. Então ele deu aqui branch limpa sem alterações pendentes. Epic 1 concluído, 7 stories entregues em 4 waves, beleza? O Epic 1 está fechado, o próximo passo natural seria definir o Epic 2. Posso ajudar a estruturar o Epic 2 Create Epic. Então é isso que a gente quer.
Então eu vou falar aqui com ele. Então eu vou perguntar aqui para ele, me ajude a estruturar o Create Epic para executarmos o Epic 2, veja se existe alguma dependência da minha parte. Então vamos lá. Bom, ele respondeu aqui dizendo que analisou o PRD, a arquitetura, identificou aqui o grafo de dependência entre as stories, ele programou aqui em 4 waves, ele disse aqui que encontrou uma dependência da minha parte, então diferente do Epic 1 infra, o Epic 2 toca no painel do Supabase de autenticação, então há um config que só você faz no dashboard e uma contradição de docs que precisa da sua decisão. Então vamos ver que contradição é essa. Diz aqui, config do dashboard Supabase bloqueia o Wave 2 e 3, ou seja, eu preciso configurar isso antes da Wave 2 e 3, habilitar o confirm e-mail, sem isso o fluxo de verificação não existe. Não são versionáveis por migration no plano atual. Ok. Das duas decisões que preciso de você antes de fechar o plano. A primeira é a contradição real entre o PRD e a arquitetura no Story 2.9. Beleza, eu entendi a questão do middleware, não entendi essa outra questão, dashboard layout. Eu vou perguntar para ele aqui qual é a diferença. Vou falar aqui, chat about this. Eu pedi aqui para ele explicar melhor, eu botei aqui sobre as proteções de rotas, não entendi exatamente a diferença entre as duas, pode me explicar melhor? Ganhos e perdas e complexidade entre elas. Deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Então agora eu entendi melhor o que ele estava querendo dizer aqui. Os dois conceitos que ele está falando aqui. O primeiro conceito é ele fazer via dashboard layout uma proteção. É um server componente que embrulha todas as páginas do dashboard antes de renderizar qualquer página filha. Ele roda no servidor. Então, como funciona o fluxo? O request chega no Next, começa a renderizar o layout consulta o Supabase, se não tem usuário, dá um redirect, interrompe, devolve o redirect, a página protegida nunca chega a ser montada. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Quando a gente faz um request, a gente vai navegar para uma página do sistema, é nesse momento que, quando ele chega na página, é que o componente vai startar a comunicação com o Supabase para saber se o usuário tem ou não direito a acessar aquela página ali, de acordo com o login que ele tem naquele momento ali, né? Então essa é a primeira abordagem. E a segunda é o middleware no próprio Edge. O middleware roda antes de qualquer rota, um runtime separado Edge interceptando a request na porta de entrada. Como funciona o fluxo? Request chega, middleware intercepta antes de tocar na rota. Ou seja, nessa segunda abordagem aqui, antes mesmo de chegar na própria rota, esse middleware que está rodando num runtime separado, ele já vai impedir a conexão de ser feita. Ele já vai fazer o redirect antes mesmo dele bater na rota no servidor lá do Next, onde a gente está hospedado. Ele diz aqui ganhos mais idiomático no app router moderno, ou seja, o jeito que a doc do Next recomenda hoje. Tudo visível num único arquivo dentro do app dashboard, reusa o mesmo create serve client, cookies já usado no serve actions, um conceito só de client serve side e o get user. A perda é a proteção um pouco mais tardia, o Next inicia o trabalho de renderizar antes de bater no guard. Custo desprezível aqui, mas conceitualmente roda mais fundo. Complexidade baixa, é um server componente comum, if redirect, zero conceito novo além do Epic 2. Eu agora entendi porque que essa distinção ocorreu. Eu me lembro que quando nós fizemos o primeiro PRD e ele implementou mais camadas mais complexas, eu me lembro que ele implementou essa camada Edge aqui da autenticação. E eu pedi para ele simplificar. Quando ele simplificou, ele optou em escrever essa abordagem aqui do layout guard. Mas eu acho que isso acabou ficando na documentação da arquitetura. Aqui eu vou optar por essa primeira abordagem do layout guard, tá bom? Não vou optar pela Edge, então vou botar aqui. Vamos fazer via layout guard. Então essa é a primeira decisão que ele pediu para a gente tomar. E aí ele caiu aqui numa segunda decisão para ser tomada, que ele fala aqui, falta a segunda decisão de entrega de e-mail. Fluxo de confirmação do e-mail, reset de senha, dispara e-mails pelo Supabase. Há duas formas. Built-in do Supabase, serviço de e-mail nativo, zero config, mas tem limite de 2 a 4 e-mails por hora. E o próprio Supabase marca como only for test. SMTP customizado, remove o limite e habilita sign-up real por várias pessoas. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Tem duas formas da gente implementar o envio do e-mail. O Supabase, ele tem o envio próprio do e-mail, ou seja, esse e-mail de confirmação de senha, o próprio Supabase pode enviar. Porém, é um serviço limitado, é um serviço de teste. Eu nem sei se mesmo pagando um plano, uma subscription, o Supabase faz esse serviço de SMTP. Eu acho que não faz. Mas para testar é ok. A gente pode deixar, porque como nós não vamos estar aqui nesse momento
criando contas em produção, a gente não vai estar disponibilizando esse sistema em produção para que várias pessoas criem várias contas. Essa quantidade limitada aqui dá para a gente testar o que a gente quer tranquilo. Caso a gente não quisesse isso, se a gente quisesse deixar isso rodando como em produção, a gente teria que substituir o SMTP, ou seja, o sistema que faz envios, ao invés de utilizar o próprio do Supabase, usar um SMTP customizado próprio para isso, como por exemplo que ele deu o Resend, que é um serviço que pode ser usado para isso, tá bom? Então, caso a gente queira colocar algo com uma quantidade maior de criação de contas na realidade, como se fosse na realidade, nós deveríamos de utilizar um outro SMTP. Para o nosso projeto aqui, como esse é um projeto didático, eu vou usar o próprio built-in do Supabase para a gente fazer os testes nossos aqui, tá bom? Mas saiba que se a gente quiser mudar isso é muito simples. Eu posso mostrar isso depois também, como a gente faz isso. Então eu vou optar aqui pelo built-in do Supabase. Então olha só, vamos ver, ele respondeu aqui. Ele disse aqui, ó, o que foi feito, criado o plano de execução em 4 waves, 9 histórias, decisões e pré-requisitos dual, né? PRD, história 2.9 reescrita, ele atualizou a memória, dividiu aqui em 4 waves, o primeiro em paralelo, o segundo sequencial, 3 e 4 em paralelo. Aí ele colocou aqui dependências da minha parte antes de rodar as waves. Estão registradas como Owner pré-requisitos, são config no painel do Supabase, em dev mais prod, só você faz. Então, eu já vou fazer essa parte aqui para liberar, para deixar ok essa parte para fazer, para que ele possa tocar aí a app completa. Então ele diz aqui, ó, habilitar o confirm e-mail, authentication, provide e-mail. Eu vou perguntar para ele se ele tem condições dele mesmo fazer isso para mim via CLI do Supabase. Então eu perguntei aqui para ele, quais desses itens você tem autonomia para configurar via CLI do Supabase? Eu acredito que ele consiga configurar, talvez uma coisa ou outra, mas se ele puder configurar por aqui é bem mais rápido do que eu ficar perdendo tempo lá no dashboard do Supabase. Vamos ver o que ele vai responder. Se não tiver condições, a gente mesmo vai lá e faz a configuração. Então, ele respondeu aqui. Os 3 itens são configuráveis via CLI. Todos os 3 se declaram no config POML e se aplicam ao projeto Cloud como Supabase config push. Então ele colocou aqui os 3 itens. Dá para zerar o seu trabalho manual no dashboard e transformar tudo em config S-Code. Mas há ressalvas que ressalvas. Dos projetos URL diferentes, só um config. O site URL do dev local e do prod Vercel Divergem. Dos projetos URL diferentes, resolve-se com interpolação env e rodar o config push 2 vezes. Uma por projeto linkado, com a env trocada. 2. Config push aplica o estado TOML, não faz merge cego, convém revisar o diff antes de empurrar contra o prod. Precisa de credencial sua. Config push exige Supabase login. Aí ele está dizendo aqui que no caso dele, como agente, ele tem algumas restrições, ou seja, ele pode preparar o config TOML, mas quem executa o config push só pode ser infraremoto dev ou DevOps, não tem problema. Então eu vou colocar aqui sim. Isso aqui serve um alerta para a gente entender que nem sempre a IA, os agentes, têm toda a visão do processo. Veja, ele ia pedir para eu conectar no dashboard, eu ia perder um tempo lá configurando isso, quando ele pode fazer isso aqui em poucos minutos, segundos, configurando via CLI. Então é isso que eu vou pedir para ele fazer. Então eu coloquei aqui, prepare o config, os templates e já prepare o handoff para o dev empurrar. Mas não esqueça que depois disso precisamos dar sequência na configuração para rodar a Epic. Pronto, então aqui ele respondeu, disse que está tudo preparado, o arquivo TOML está validado, então ele bota aqui uma pré-condição, você roda o Supabase login e depois o dev executa o push por projeto. Então, vamos lá, eu vou fazer o login aqui no Supabase, eu acho que já está até logado, vamos lá. Supabase login, ele não está deixando eu fazer o login a partir de uma chamada externa aqui de dentro do Cloud Code. Eu abri uma outra guia aqui e vou fazer o login a partir daqui diretamente do terminal. Então aqui ele diz que quando eu fizer o Enter, o browser vai abrir para fazer o login. Login feito. Ele está achando que eu ainda não estou logado, mas eu vou dizer para ele que eu já estou logado. Aqui ele me perguntou como eu quero, vou falar para ele acionar os dois em sequência e eles mesmo rodam. Então ele terminou aqui, ele configurou já todo o que a gente precisava configurar no Supabase, e ele já engatou aqui o draft das stories da Wave 2. Aqui ele estava me perguntando se eu quero que agora eu passe para o PO validar as stories do Wave 2. Eu vou tentar que ele já escreva todas as stories aqui para mim, antes de passar, e quando passar para o PO validar, valido tudo de uma vez. Quero que você faça todas as stories pendentes da Epic, para depois passar tudo de uma vez só para o PO. Então pessoal, aqui ele já terminou de fazer as stories e já está passando para o PO validar tudo de uma vez. Vamos aguardar aí. Bom, terminou aqui, o PO já validou todas as stories também.
Então agora eu vou pedir só para o DevOps fazer o push e deixar limpa a branch, e depois a gente já começa a implementar a épica completa. Então vou falar aqui. Eu disse aqui, ó, DevOps faz push de tudo que está pendente e depois retorna para você rodar o epic completa, tá bom? Vou disparar aqui. Então eu acredito que agora ele vai fazer até o final da epic aqui. Enquanto isso eu vou tomar um café ali e já volto. Então ele terminou de fazer aqui, depois de mais ou menos uns 25 minutos, se eu não me engano. Vamos ver agora o que ele falou aqui das entregas. Então ele disse aqui, ó, foi entregue por Wave, então tem todos os stories entregues para conferência, autenticação guard via layout, tem RLS por enquanto, verificações end-to-end, não há playwright no MVP, decisão de arquitetura, ok? UI mínima funcional, primitivos, field submission, submission button, provisório. Design system é formal no Epic 4, ou seja, como para implementar o design system no Epic 4, ele colocou uma UI provisória aí. DevOps push na branch, adicionar Supabase Service Role KeyDev ao GitHub Secret para aplicar a Migration Profiles em prod no fechamento. Beleza? Então isso aqui, ó, para executar a aplicação, npm install e npm dev. Então a gente vai executar aqui para ver se está funcionando. Então vamos lá, primeira prova de fogo para ver se está funcionando o que ele entregou. Vou abrir aqui o terminal. Eu vou pedir para ele executar para mim, tá? Em vez de eu executar direto do terminal, eu vou pedir para ele executar o PNPM para subir a aplicação. Eu falei aqui, executa o PNPM e suba a aplicação. Quando ele executou a aplicação, ele falou que já corrigiu o bug. Então ele diz que está aqui a aplicação disponível em localhost 3000. Vamos dar uma olhada. Vou executar aqui com vocês. Posicionar a minha tela aqui. Não consigo botar aqui meu browser. Então, vamos lá. Localhost 3000. Está aqui a aplicação pedindo e-mail e senha para login, certo? Agora, a rota de sign-up, se eu não me engano, ele tinha falado lá que era, deixa eu ver aqui, é o sign-up, /sign-up. E o dashboard é /dashboard. Então vamos lá tentar criar uma conta. Então vamos botar aqui /sign-up, aqui para criar uma conta. Então vamos lá, colocar meu e-mail, colocar o username Alessandro Varela, colocar qualquer senha aqui. Vamos ver se ele vai cadastrar. Diz que mandou o e-mail. Eu vou aqui abrir o meu e-mail. Que recebemos aí o e-mail de confirmação. Então, tá aqui, ó, confirme seu cadastro no YouTube Biolink, bem-vindo. Então, eu vou dizer aqui, ó, se o botão não funcionar, copie o endereço no navegador. Aquela mensagem padrão, eu vou aqui confirmar, clicar aqui em confirmar. Ele me direcionou para a página do login, provavelmente porque a gente não tem aí uma tela ainda dizendo que conta criada, algo assim. Talvez é uma coisa que a gente tenha que implementar depois. Bom, se tudo deu certo, agora nós podemos logar. Então eu vou usar o meu e-mail que eu acabei de cadastrar. E tá aí, galera. Caiu aí na tela de perfil. Então já temos o nosso perfil. Agora aqui, nome de exibição. Deixa eu ver se eu colocando aqui vai dar certo a persistência na tabela que nós criamos lá, né? Então deixa eu ver aqui, botar aqui teste de bio, URL do avatar. Então ele pede aqui um URL do avatar, não vou colocar isso agora não, vamos deixar para depois. Aqui o username que nós criamos lá no login, né, na tela de sign up, ele já assume como o username não editável. Então nós não consideramos a edição do username no MVP. Vamos deixar assim, só vou testar, salvar o perfil aqui, perfil atualizado. Show de bola. Então, se nós sairmos aqui, vamos ver se o logout está funcionando. Voltou para a tela de login. Se eu entrar de novo, ele vai ter que ter aquelas informações que eu acabei de atualizar registradas. Aí, tudo registrado. Tinha colocado Alessandro Varela? Não tinha botado Varela? Deixa eu ver. Teste da bio, eu me lembro. Salvar perfil, salvou. Aí, deixa eu logar de novo. Então, galera, assim, a princípio tá tudo funcionando. Então, se nós formos olhar lá dentro do Supabase, vamos ver o que tem lá dentro do Supabase para ver o que nós fizemos, né? Deixa eu botar aqui. Então, o nosso projeto Biolink está aqui. Então, se nós abrirmos aqui na parte do ambiente dev, vamos ver lá as tabelas que ele criou. Pronto. Então aqui em Database a gente pode ver a tabela que foi criada, como nós vimos lá no início. Esse aqui são os dados complementares e essa aqui é a tabela de autenticação do Supabase. Quando o Supabase cadastra um usuário aqui, quando é criada uma nova conta, ele replica para essa tabela e é nessa tabela que nós temos a visão agora lá dentro do Biolink, tá? Se a gente for ver o que tem dentro dessa tabela, só para a gente ter uma ideia aqui, então aqui, ó, nós temos os dados que nós persistimos pela aplicação. Meu nome é Alessandro Varela, os outros campos ele já assumiu aqui como Theme Light, ou seja,
certinho, tá tudo funcionando. A princípio a gente testou login, e-mail de confirmação, então a gente tem aí tudo funcionando, o nosso Epic 1 pronto e rodando, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Eu só vou voltar lá, vamos fazer os nossos métodos aqui, né? Vou dizer que eu já testei, está rodando, prossegue com o gate do arquiteto e o push, tá aqui. Então pessoal, ele passou aqui as pendências que ele faltava. Faltou aqui a gente testar duas coisas, eu vou testar. Faltou a gente testar um usuário reservado, né? Deixa eu ver se a aplicação está no ar. Ele tirou a aplicação do ar. Pedi para ele colocar de novo no ar a aplicação. Só para a gente testar as duas coisas, que é o acesso direto ao dashboard não estando logado e também os usuários reservados. Vamos lá, tá no ar de novo. Vamos lá, login. Eu vou tentar fazer um sign up e vou tentar usar um e-mail qualquer aqui, gmail.com. Eu vou colocar o usuário admin, senha. Vou tentar cadastrar para ver o que vai acontecer. Aí ele disse que esse username é reservado, então funcionou. Ele não está deixando aí. E o que eu vou fazer agora é tentar acessar o dashboard sem estar logado. Então, se eu tentar aqui acessar o dashboard, ele manda para a seção de login, para a tela de login, porque eu não estou logado. Então, certinho, galera. Tudo funcionando bonitinho. Agora, o que a gente falta fazer é atualizar o nosso ambiente de produção, né? Porque ele não rodou ainda as migrations no banco de dados de dev e fazer o merge para main. Então, vou botar aqui, faça o merge do PR e aplique a migration em prod, tá bom? Pra gente completar e deixar tudo bonitinho aí. Então tá aí, pessoal, ele terminou aqui, ele disse aqui, a aplicação segue no ar, ele aplicou aqui o Migration Profile em prod, ou seja, nós temos agora a tabela Profile em produção também, fez o deploy em prod, fez o merge na branch main. Então está tudo atualizado, provavelmente o link já está disponível na Vercel. Deixa eu perguntar aqui para ele. Então esse aqui, provavelmente quando a gente acessar, se eu acessar agora o link público, ele vai me mandar para o login da aplicação. Vou copiar aqui, tá aí. A tela de login, como a gente viu local, agora em prod. Podemos testar aqui também. Deixa eu mudar aqui para sign up. Criar aqui também. Cadastrar. Diz que enviou o e-mail. Eu já vi aqui que eu recebi o e-mail. Então aqui, confirme seu cadastro. Vou clicar aqui para confirmar. Já confirmou, já me mandou para o login. E aí abriu, beleza? Vou botar a mesma coisa aqui, salvar. Então tá aí, galera, funcionando certinho agora em prod, no link público da aplicação. Eu vou sair aqui, mandou para login. Falta alguns ajustes que depois nós vamos fazer, né? Todo o menu de navegação para ter essa navegação entre as telas. Eu vi ali que talvez a gente pode mudar o mouse ali quando a gente estiver clicando nos links. Isso aí tudo é refinamento que a gente vai fazer depois. Mas o que mais importa aqui é a aplicação funcionando, já está tudo no ar certinho. E só uma outra coisa que eu vou fazer aqui, que eu tinha esquecido de fazer, é desabilitar. Como a aplicação está no ar, ela está publicamente agora acessível, inclusive para fazer novos cadastros. Eu vou desabilitar isso para que sejam impedidos de fazer novos cadastros. A gente não precisa disso agora, né? Então a gente pode vir em Project Settings e aqui a gente pode vir em Sign In Providers e aqui a gente pode desmarcar, permitir novos usuários para o sign up. Então se eu fizer isso daqui, só os usuários cadastrados são permitidos funcionar normalmente, no caso meu usuário lá. Eu vou fazer isso, mesma coisa para o projeto de prod. Eu fiz para dev, vou fazer para prod também. Então aqui, Project Settings, Authentication, Sign In Providers. Pronto. Aí agora a gente impede de que alguém fique cadastrando conta aí desnecessariamente na aplicação. Pelo menos nesse momento, que é um momento de teste. No momento que vocês colocariam isso prod, vocês abrem isso daí e deixa para qualquer um se cadastrar. Tá bom? Então é isso. Então, recapitulando o que nós entregamos hoje. O esquema do usuário no banco com a trigger sincronizando entre Supabase e BioLink. Sign up com username validado. Confirmação de e-mail obrigatória. Login criando uma sessão segura usando cookies. Reset de senha. Logout e rota protegida pelo middleware e um perfil editável persistindo as alterações no banco de dados. Então, o primeiro domínio do BioLink está completo. E agora que o BioLink tem usuários de verdade, falta dar para eles o que mostrar. No próximo vídeo, a gente entra no Epic 3, os links e a página pública. Aquele /user que a gente implementou vai mostrar de fato os links e as URLs que nós criarmos para virar de fato o que a aplicação promete, que é uma página de compartilhamento de links. É quando o BioLink vai virar um produto publicável de verdade. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se ajudou e se você gostou, deixa o link aqui no vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe esse conteúdo para alguém que precise dele também. Deixa seus comentários. Eu sempre estou tentando responder todos os comentários. A gente acaba trocando aquela ideia ali.
Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, se inscreve na minha newsletter do Substack, que o artigo dessa semana se aprofunda mais sobre esse assunto. Então é isso e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu?